vida, como conhecemos, depende dos elementos químicos, como carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, fósforo, enxofre, ferro e outros. Na mobilização destes elementos para os seres vivos, dois processos são fundamentais: a fotossíntese e a fixação biológica de nitrogênio, tema deste Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. O nitrogênio, na sua forma molecular, N2, ou dinitrogênio, é o principal componente da atmosfera terrestre, ocupando cerca de 80% de seu volume. Esta forma abundante de nitrogênio não pode ser assimilada diretamente pela esmagadora maioria dos seres vivos. Apenas um número restrito de bactérias, micro-organismos fixadores de nitrogênio ou diazotrofos, assimilam o dinitrogênio atmosférico diretamente, por possuírem o sistema enzimático de nitrogenase. A nitrogenase converte o dinitrogênio em amônia, que é prontamente assimilado por todos os seres vivos. Estes micro-organismos se associam aos vegetais, contribuindo com o nitrogênio fixado para crescimento e produção. Dentre estes vegetais estão as leguminosas, como feijão, soja, ervilhas, e as gramíneas, como arroz, milho, trigo e cana-de-açúcar. Além de fixar nitrogênio, estas bactérias benéficas são capazes de promover o crescimento vegetal, ao atuar como elemento de controle biológico contra pragas e doenças, acelerar a germinação de sementes, aumentando a resistência à seca e a absorção de nutrientes pelas plantas, resultando no aumento da produção agrícola. O nitrogênio é o principal fator limitante da produção agrícola mundial e o mais caro e mais poluente dos fertilizantes químicos, demandando o consumo de petróleo para sua produção industrial. No Brasil, o uso de bactérias fixadoras de nitrogênio na cultura da soja elimina completamente a necessidade de fertilizante nitrogenado, levando a uma economia anual de cerca de 10 bilhões de reais para o agricultor. Este fato torna a soja brasileira altamente competitiva no mercado internacional. O Brasil é hoje um campeão de produção agrícola e se transformou num dos maiores fornecedores de alimento para o mundo, exportando soja, café, açúcar, frutas tropicais e suco de laranja para países tão diversos como Índia, China, Comunidade Europeia, Estados Unidos e Rússia, e toda a América Latina. O Brasil é também o único país do mundo com capacidade de ampliar sua produção agrícola para garantir alimentos para a crescente população humana da Terra, de forma sustentável, com preservação do meio ambiente. O crescente sucesso agrícola brasileiro depende fundamentalmente do trabalho dedicado de muitos pesquisadores que buscam inovações tecnológicas apoiadas no conhecimento gerado pela pesquisa científica. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Fixação Biológica de Nitrogênio, formado por 15 laboratórios de 6 estados brasileiros, tem como missão contribuir com o desenvolvimento e sustentabilidade da agricultura brasileira, através da pesquisa e desenvolvimento tecnológico de bactérias fixadoras de nitrogênio, promotoras de crescimento vegetal e de cultivares de plantas capazes de se beneficiarem da interação com estas bactérias. Os pesquisadores do INCT se dedicam a compreender em detalhes os mecanismos moleculares de regulação da fixação biológica de nitrogênio, os mecanismos determinantes de uma interação bactéria-planta de alta eficiência fixadora de nitrogênio, promotora de crescimento, e a biodiversidade microbiana. Além disto, o Instituto se dedica em decifrar os genomas de uma série de bactérias fixadoras de nitrogênio utilizadas na agricultura, bem como de outras com potencial para biofertilizante. Com estes conhecimentos, é possível fazer com que as bactérias em estudo possam se desenvolver com maior potencial de captação e fixação de nitrogênio e interagir mais eficientemente com as plantas associadas. Estas bactérias serão utilizadas na formulação de inoculantes altamente eficazes e econômicos para culturas vegetais de importância para o país, contribuindo com o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira. INCT, produzindo conhecimento para o crescimento do Brasil. No Instituto são utilizadas técnicas modernas, avançadas de biologia molecular, proteômica, genômica,
transcriptômica. Então, os diferentes grupos aplicam essas tecnologias visando, então, a melhoria de bactérias fixadoras de nitrogênio e também o desenvolvimento de germoplasma de plantas como cana-de-açúcar, trigo, milho. O Instituto está empenhado em desenvolver tecnologias inovadoras, utilizando essas bactérias fixadoras de nitrogênio para um aumento da produção agrícola brasileira.